Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Daiane Okipe, Daiane Etérea. Depois de quase um ano sumida deste canal, resolvi voltar para contar para vocês o porquê de eu ter sumido. Primeiro porque eu sumi mesmo, mas a outra coisa que fez eu sumir foi que eu me tornei mãe nesse meio tempo. Sim, eu engravidei e eu tive um bebê. Por que você não veio aqui contar pra gente que você teve um bebê, que você era mãe? Pessoal, quem me acompanha no Instagram já sabe, já estava sabendo que eu estava grávida. Eu fui colocando desde o meu exame, que deu positivo, até o momento do nascimento e agora no puerpério, pós-parto, etc. Mas aqui no canal era mais complicado eu vir falar, porque eu tinha muito enjoo, eu tinha muita indisposição e eu também estava um pouco cansada, saturada de lidar um pouco com algumas coisas aqui do YouTube. Mas como que eu decidi me tornar mãe nesse meio tempo? Foi planejado, não foi planejado, foi de repente? Eu sempre tive o desejo de ser mãe, sempre tive, mas eu ao mesmo tempo sempre tive um medo muito grande e um medo a ponto de querer desistir, um medo assim, não um medo de ser a mãe em si, mas de ser uma mãe ruim. Então eu sempre fui adiando um pouco, né, a questão da maternidade, justamente por eu não querer ser aquela mãe que tem o filho e depois fica jogando nos filhos, né, a responsabilidade dela não ter feito coisas na vida dela, né? Ah, eu não pude fazer isso porque eu fui mãe. Aí depois o filho cresce, fica falando, ah, eu larguei tudo por você, eu sacrifiquei minha vida por você. Eu não queria ser esse tipo de mãe. Até que chegou uma época que eu pensei, não, tô com 34 anos e vamos tentar? Vamos tentar. Tentamos e aconteceu. Foi assim, ó. Quando a gente tentou, aconteceu. Tive uma gravidez muito tranquila, tive uma gravidez que correu muito bem. Me pegou foi a pós-gravidez, né? Não sei se vocês sabem, porque eu mesma não sabia, eu só ouvia falar que existe uma coisa chamada puerpério. Nesse meio tempo que eu engravidei, eu comprei curso de amamentação, eu comprei curso de parto, eu fiquei super antenada em várias coisas e eu não ouvia falar desse puerpério, eu não sabia o que era. Até que aconteceu comigo uma coisa chamada Baby Blue, que acontece após o nascimento do bebê. Não vou saber falar os termos corretos aqui pra vocês, né? Mas falando um pouco do que aconteceu comigo. Eu tive, né, a Melissa, o nome da minha filha Melissa, ela nasceu dia 12 de dezembro. Tive ela de parto cesárea e correu tudo bem, eu tava super bem, super tranquila. Eu passei a gravidez inteira muito tranquila, muito ok. Quem não sabe, aqui no canal eu falo que eu tenho diagnóstico do transtorno do espectro autista. Além disso, né, eu tenho mais 2 diagnósticos psiquiátricos, né, da depressão e da ansiedade, do transtorno generalizado de ansiedade. Mas eu tava muito tranquila, a gravidez inteira era o que eu queria, era o que eu tinha planejado. E eu tive a bebê de cesárea. A princípio eu queria muito o parto natural. Eu fiquei no hospital com ela, eu e meu esposo, a gente ficou aprendendo a cuidar dela, que as enfermeiras ajudaram muito. Passaram-se mais ou menos 3 dias, quando eu voltei pra casa, teve uma hora que meu esposo falou assim, ah, eu vou no mercado. Aí eu falei, tudo bem. Quando meu esposo foi no mercado, eu não sei o que aconteceu. Me bateu uma tristeza, um desespero, uma melancolia e eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar, chorar, chorar. E eu chorava e eu coloquei a menina no berço e eu deitei na cama. E a partir desse momento, eu comecei a ter medo de ser mãe, comecei a ter medo de não ser uma boa mãe, comecei a me questionar por que eu fui inventar de ser mãe, comecei a pensar, meu Deus, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Fiquei com medo do meu esposo morrer no caminho do mercado, fiquei com medo da minha mãe morrer, do meu pai morrer, fiquei achando que qualquer pessoa iria poder morrer a qualquer momento, que alguém poderia pegar uma doença, que a menina poderia virar na cama e morrer. Comecei a ter um monte de pensamentos catastróficos, uma ansiedade muito grande e uma tristeza muito grande. Em nenhum momento eu rejeitei minha filha, em nenhum momento eu pensei assim, não quero essa criança, não vou segurar, vou machucar essa criança, em nenhum momento tive nada disso. Mas eu tinha medo, muito medo, muito medo. Eu só chorava e tinha crises de ansiedade. Até hoje eu tenho, gente, eu ainda tô nesse processo de recuperação. Até porque eu já fazia tratamento psiquiátrico anteriormente, eu fiquei com muito medo de entrar na depressão pós-parto.
Então eu tive uma consulta com a psiquiatra que eu passo e essa psiquiatra me tranquilizou muito. E aí ela me explicou o quê? Que cerca de 80% ou mais das mulheres, elas têm essa questão do baby blue, que é uma queda muito brusca dos hormônios da gravidez. Quando se retira a placenta da mãe, com a placenta sai um monte de hormônio que estava ali fazendo a placenta, a gravidez funcionar, né, dar nutrientes pro bebê e tudo mais. E esses hormônios simplesmente saem. E o seu corpo vai sentir o impacto depois de uns 2 ou 3 dias, exatamente o que aconteceu comigo, né? Aí junta com a privação de sono, porque os primeiros dias de um recém-nascido você não dorme, primeiro mês você praticamente não dorme nada. Sabe, pelo menos eu, sendo mãe de primeira viagem, né, não sabia cuidar de um bebê, então fica tudo muito maluco. Assim, quando eu vim pra casa talvez tenha caído a ficha de que agora eu era mãe e de que era pro resto da minha vida. E eu fiquei com isso, gente, mais ou menos 3 semanas, quase um mês, e era horrível, era uma sensação horrorosa, eu me sentia muito culpada. O que me ajudou foi a consulta com a psiquiatra, onde ela deu uma ajustada na minha medicação e explicou que isso era normal e explicou que eu não estava entrando em depressão pós-parto também, porque segundo ela, na depressão pós-parto, a mulher ela tem uns sintomas bem mais acentuados de rejeição à gravidez, rejeição ao bebê, que não era o meu caso. E ela explicou que isso era normal, que o cérebro da mulher, assim que ela tem o nascimento, né, assim que ela pare, ele entra num estado meio primitivo. E a mãe fica com muito medo de que aquela prole não sobreviva. Então ela entra nessas paranoias. Só dela me esclarecer isso já me ajudou muito. Mas uma coisa que pra mim foi essencial, e eu quero pedir pra mais mulheres, né, falarem sobre isso. Eu comecei a conversar com mães, principalmente mães que tinham sido recém-mães, né, todas praticamente, eu acho que 95% mais ou menos de todas as mulheres que eu conversei falaram que sofreram isso, falaram que só sabiam chorar depois do parto, que só sentiam tristeza, que se perguntavam por que eu tô sentindo isso, sendo que eu acabei de realizar um sonho, acabei de realizar algo que eu queria muito. E ninguém fala sobre isso, gente. É engraçado que a gente vê curso de tanta coisa na internet quando a gente tá grávida, tanta coisa pra cuidar do bebê, e ninguém cuida da mãe, ninguém pensa na mãe, não existe curso pra como cuidar de uma mãe que acabou de parir. Então, conversar com outras mães e outras mães me falarem que passaram pela mesma coisa ou muito parecido e que isso passa, era o que eu me apegava, era o que eu me tranquilizava, porque eu ficava todos os dias pensando, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Falar assim, nada disso que você tá pensando vai acontecer. No momento você acha que vai, no momento você acha que vai acontecer, no momento você pira na batatinha. Tirando isso, essas questões, tem a questão do meu autismo, que não deixou de existir, porque eu me tornei mãe. Só que é engraçado, porque eu comecei a passar meio que por cima de questões que antes eu não passaria. Mas apesar de tudo, né, é mágico ter um filho. É uma coisa tão inexplicável, tão grandiosa, tão inexplicável, tão fora do que se possa explicar para alguém que não passa por isso, que não sei nem o que dizer. Me transformou de uma maneira que eu já virei 40 Dayanes, 30, 40, 50 Dayanes, desde o nascimento dela pra cá. Todo dia eu viro uma Dayane diferente. E todo dia eu descubro uma coisa nova nela. E todo dia eu descubro uma coisa nova em mim. E todo dia eu vejo um crescimento espiritual, maternal, tudo em mim de uma maneira assim inesgotável, inexplicável. Não sinto que deixei de ser eu mesma, né? Muitas mães falavam pra mim essa questão da gente se perder e virar só mãe. Eu acho que nesse início é muito normal a gente ficar 100% focado no bebê, 100% focado nessa maternagem. Então eu não sinto que eu me perdi de mim, eu não sinto que eu perdi minha identidade, não me sinto frustrada achando que, ai meu Deus, eu não sei mais quem eu sou. Pelo contrário, eu acho que era o que faltava pra mim, eu acho que era o que faltava pra eu ser 100% a mulher que eu deveria ser, sabe? E é isso.
Conforme as coisas forem acontecendo, conforme vocês tiverem dúvidas sobre autismo e maternidade, me mandem, porque eu também não sei, eu também tô só vivenciando, eu não sei responder, eu posso falar só da minha experiência. Mas tô aqui de volta, vamos ver se eu consigo ir mantendo mais vídeos, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau! Manda tchau!